Bom, agora eu vou fazer o vídeo, né, para mostrar aqui a poda, né, que eu tô fazendo, apesar que esses pés aqui eu já feito, já concluí. E daqui eu tô olhando ali um TU. Não vai dar para ver que tá nessa direção. Como ele não é um animal muito grande, ele mijou aqui, correu para lá, tá dali, ó. Deixa eu ver se dá um zoom aqui para ver se dá para ver ele. Ele vai estar na direção de uma tábua que tá lá em cima no pé de... Eu vou devagarzinho, ele vai correr, quer ver? Ó, começou a andar na direção da tábua. Pra ver ele lá andando lá. Ele vai andando, eu vou dar uma acelerada aqui pra ver. Ele vai andando. Ainda deu uma parada. Por trás desse pé de seringueira lá dentro daquela palmeira. Correu. Pois é, tem os animais na natureza. Aqui é, na verdade, a cabeceira da roça, né? Na verdade, a divisa. É, a gente tá essas costoneiras para baixo. Como eu tô fazendo ali a poda, né? Como eu falei. Aqui é os pés de pitaia. Tô tentando tirar essas aqui, porque essas aqui é da vermelha. Eu quero ampliar o plantio dela. Tem algumas mudas aí no chão, né? Essa daqui é das normal, né? Ela é vermelha, porém a massa é branca. Então o povo não diz que não é muito comercial. Apesar que eu não tenho para comércio, né? Eu tenho apenas 3 pés, né? Aqui foi aquela flor que eu falei que era fruto. Na verdade o fruto é aí agora, né? Essa parte, quando ele bota primeiro a flor, claro, e depois, quando polinizada, se transforma no fruto. Apesar que não tem muito, né? Porque só tem apenas 2 frutos aqui. Porque ela também não é dado os devidos tratamentos que é recomendado, porque esse tipo de cultura, ele, segundo a informação que eu tenho, que ela não gosta de adubo, ou seja, de adubo químico. Você tem que jogar adubo orgânico que ela produz bem. Eu tenho um colega que me dera essas mudas, que ele já colheu não sei quantos frutos, mas ele coloca pó de café, casca de ovos, enfim, essas coisas, né? Casca de fruta. E sem contar que aqui ela ficou na sombra também. Ela não é planta de ficar, ela é no local mais seco, né? Pelo menos é o que eu tenho de informação. Mas já deu alguns frutos, né? Bem mais que esse. Quando eu joguei o casqueiro de cacau, joguei uma casca de cacau um tempo, ela produziu. Como eu não tive mais tempo suficiente para estar trazendo casca de cacau, porque aqui é a cabeceira da roça, eu não quebro cacau aqui. Eu deixo com cacau, jogando lá para o fundo da roça e quebro lá embaixo, né, para facilitar para eu carregar lá para o ponto de secagem, né. Mas é isso. Então voltando, né, para a questão da poda, e não é o correto, como eu falei no outro vídeo, né, por você podar nessa época. Agora eu estou fazendo a poda, praticamente a poda de formação dessas plantas, são planta nova, né? Fiz também já a calagem aqui, tá? Inclusive tem um saco aqui ainda sobrou um saco de gesso, tá aí coberto para não molhar. Eu fiz antes de ontem, e quando foi ontem começou a chover, uma chuva boa, uma chuva, né, forte mesmo, trovoada. Eu nem esperava, mas graças a Deus, Deus é bom, né, todo o tempo. E aí choveu, já não dá nem para ver, né, que com certeza já começou, claro que descer. Ainda vem um resíduozinho, né, aqui, ó, que é do gesso. Joguei primeiro o calcário, claro, após eu joguei o gesso.
A recomendação de hoje é essa. Você joga, não tem problema você jogar ele em seguida, né? Pelo menos a informação que me deram, eu já fiz isso. E seja o que Deus quiser. Não foi a primeira vez que eu fiz, já fiz outras vezes. Antes não, antes você jogava o calcário e aí com 15 dias ou 90 dias jogava o gesso após. Só que o gesso é para empurrar o calcário, né? Com mais frequência. Para descer, então. Já tive informação de agrônomos, claro que não tem problema jogar junto, só não pode misturar. Porém você joga primeiro o calcário e após joga o gesso. Mas é isso, estão aqui mostrando, né, as podas que eu já fiz, né, nessa planta, né, e é mais ou menos isso. A gente precisa fazer a poda porque deixar sempre no formato de uma taça, né, como se fosse uma taça, porque assim, ao vivo é bem melhor do que filmando, né. A menos que você tenha uma câmera também que esteja filmando e você esteja podando, para você estar dizendo qual galho que sai, qual que não sai e tal, mais ou menos no vídeo, mas nunca é, né, assim 100%, porque a poda eu costumo dizer que é relativa, né? Às vezes você olha de uma forma, vê, mas como vê a pessoa quando ele tem uma noção de poda, você vai ver, mesmo no vídeo, que eu tirei os galhos necessários, que precisava sair, só que o bom era ver um antes e depois, tipo essa aqui ainda vou fazer. Só que se eu for gravar o vídeo, né, com essa planta aqui, daqui que eu finalize ela, então o vídeo vai ficar muito longo. As pessoas não gostam de assistir vídeo quando ele é muito longo, né? Apesar que eu tenho alguns vídeos um pouco mais longos, porque às vezes faz necessário, né, assistir o vídeo por completo, porque às vezes a gente não consegue, eu por exemplo não consigo concluir a minha fala em alguns minutos, em poucos minutos, dependendo do que você esteja falando. Esse aqui é o BN, né? Esse é o BN 34, né, que eu tenho aqui, inclusive tem uma floração boa, né? Ele flora bem, produz bem. Só que é um cacau bem complexo pelo fato dele ser um cacau esgalha muito, ele não engrossa os galhos. Então, eu estou voltando aqui que na hora que eu estava filmando o TU, a minha tesoura caiu e eu não quis olhar para trás para não perder o foco, mas encontrei ela ali. Mas é isso, então eu vou parar o vídeo, né, para não deixar ele muito longo, para as pessoas não, né, deixar de assistir. E é isso, eu vou estar sempre postando vídeo de poda e falando o porquê de não podar agora, né, nesse período. Aí você pergunta aí por que você está podando, porque aqui já é uma poda de formação, não eu tenho que fazer, é necessário fazer. E não sou muito espécie também, né? Aqui onde eu fiz praticamente, eu creio que não foi meu primeiro vídeo, mas acho que os vídeos logo quase quando eu iniciei postar meus vídeos aí no canal. Então a gente vai reduzindo, a planta está alta, já vou começar reduzindo ela, sempre tirando aqui, ó. Vou estar sempre reduzindo para ela não subir, não crescer muito, porque se deixar a tendência é essa, é poda de formação. Se você deixar, ela vai sempre estar subindo, além do alcance, e é isso, né? E se a gente não podar, não tem produção, porque eles começam a lançar galhos, né? E palmas e tantos outros, né? Palma chupão, né? Enfim, aí tem o olho d'água, que é aqueles galhos que vem lá para baixo, né? Buscando. A gente chama o olho d'água porque ela sempre é lá embaixo, né? Essas galhas que ficam por baixo das demais buscando lá o solo. Então, a gente elimina elas, não deixa. E é isso, né? Como eu já falei, o vídeo vai ficar muito longo se eu continuar, né, mostrando. E eu queria falar sempre voltando aí para a questão das flores, né? Dessa época. Porque quando você poda, aqui não tem muita flor, mas alguns pés tem, mas os pés adultos, né, os pés que já velho, tem bastante flor. Então não é o correto você tá podando agora, já era para ter podado, na verdade, para não comprometer a sua produção, né? Eu trabalho com cacau, então eu preciso da produção para sobreviver, né? Para manter a despesa e sobreviver, claro. E é isso. Mas fique com Deus, um abraço, vou gravar mais vídeos mostrando, né, a forma exata de sempre estar podando e mostrando e falando do porquê, né? E como já falei, a poda de formação você tem que fazer pelo menos de 3 a 4 podas no ano. Poda de formação.
A poda tradicional, a normal, você faz 1 a 2, né? Porque você tem que tirar galhos secos. Às vezes você faz uma poda de 1 a 2, ok? Mas fique com Deus aí, um abraço, tudo de bom a todos. Que Deus e Cristo os abençoe. Espero que vocês gostem. Siga no canal, tá? Renildon Santos. E eu vou estar aí mostrando sempre o que é de melhor para nós produzir, né? Produzir cacau. E no decorrer do tempo, outras culturas também. Aqui eu tenho a seringueira também, né? Essas árvores aí que tá vendo no vídeo, essas são seringueiras. Claro que não explorando, não estou explorando ela porque não tem muitos pés. E também tem essa questão da doença, né? Que deu a mancha negra, que até aqui esses pés não tem, mas já tem dado. Mas é isso aí. Fique com Deus, um abraço, tudo de bom a todos, que Deus e Cristo os abençoe. E é isso, eu desejo que seja um ano de paz, de prosperidade a todos, né? Que venha trazendo aí, né, para todos nós paz, amor, né, em nossos corações e acima de tudo a fé, né, no nosso Deus. Que Deus e Cristo nos abençoe sempre.